A gente comentou sobre os jogadores da base do São Paulo, né? Sobre o Henrique, sobre o Luca, o Rian, né? O Rian e o Luca que brilharam na Copinha. Outro também que foi muito bem na Copinha e que levantou a taça da Copinha foi o Felipe Negrutti, né? Volante, capitão do time. Se destacou na Copinha, não ganhou nenhuma chance com o Zubeldia, ganhou só naquele primeiro jogo na estreia do Paulistão, né? Mas não foi porque o Crespo deu uma chance pra ele, foi porque, irmão, o time tava nos Estados Unidos, né? Tinha que fazer uma mistura da base com alguns dos Estados Unidos, fizeram um misturadão lá e jogaram contra a equipe do Botafogo. Mas chance mesmo ele não ganhou nenhum jogo, né? Só jogou esse jogo aí mesmo. E o que acontece? Evidentemente, quando chega um técnico novo, né, cara, qualquer jogador ali que não tá jogando, irmão, acende aquela chama ali de expectativa, de esperança para um técnico novo, né? Quem sabe agora eu posso ganhar oportunidade. E tá acontecendo isso com o Negrutti, aí que não ganhou a chance com o Zubeldia. Só que o contrato dele tá perto de acabar e já tem time da Europa de olho no jogador. Tem time italiano fazendo sondagens aí pelo Felipe Negrutti. Olha só a informação do GE. Quando ergueu a taça de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia 25 de janeiro, o capitão Felipe Negrutti acreditava que poderia receber oportunidades do técnico Luiz Zubeldia na equipe profissional ao longo da temporada. Porém, esse espaço quase não existiu. Promovido ao principal no mês seguinte, né, em fevereiro, né, ele foi campeão da Copinha, ganhou férias, e em fevereiro ele voltou ali para o time principal de São Paulo, logo depois da lesão do Pablo Maia. O Negrutti, olha só isso aqui que o Gé traz. O Negrutti sempre conviveu com a desconfiança da comissão técnica do Zubeldia e não entrou em campo por nenhum minuto, nem quando o Alisson atingiu uma sequência recorde de jogos. O jovem foi usado para lhe dar mais descanso, né? Então o Alisson jogou muito jogo, o Pablo Maia se machucou, e mesmo assim o Zubeldia deu zero chances aí para o Negrutti, né, cara? Zero chances aí mesmo. A falta de chance, claro, liga o alerta do mercado. Com cidadania italiana, o jogador recebeu sondagem de 3 clubes da Itália nos últimos meses, mas não deu sequência às conversas. Com mais de 10 anos no São Paulo, ele ganhou uma nova esperança de jogar com a chegada de Hernan Crespo, tá? Então, isso aqui é uma informação importante, informação dupla, né? Primeiro que ele tem uma cidadania italiana, o que facilita a ida dele para a Itália, e tem 3 times italianos aí que fizeram sondagem, que conversaram com ele aí nos últimos meses, mas ele, não, deu uma segurada, uma brecada nessas conversas, porque ele imagina, né, cara, ele acredita que pode ganhar chance, né, ganhar oportunidades aí, sequência de jogos com a chegada do Crespo, porque isso é natural, como eu acabei de comentar, cara, todo jogador que não joga, que joga pouco, tem aí uma chama de expectativa, né, cara, de esperança aí de que vai jogar quando chega um novo técnico. Isso aí é normal, acontece com qualquer jogador aí, bom? Ele tem contrato aí, rapaz, com o São Paulo, até o dia 31 de julho do ano que vem. Eu falei que ele chegou até o final do ano, né? Até o dia 31 de julho do ano que vem, tá? E ele vai entrar em breve na reta final do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe no início de 2026. Assim, caso siga fora dos planos da comissão técnica, pode se tornar um jogador negociável enquanto ainda há tempo para ver um lucro por parte do São Paulo. Então ele tem conta até o final de julho, né? Então a partir do dia 1º de janeiro, por exemplo, né? A partir de janeiro ali, de 26, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Tá? Então, vamos ver se o Crespo vai dar atenção para ele, se ele vai ganhar oportunidade, né? Porque é um jogador que tem mercado lá fora, cidadania italiana, tem sondagem, então, irmão, ou o Crespo aproveita ele, dá chance, ou então, irmão, dá para negociar ele porque ele tem mercado. Tá? Um jogador jovem aí, que tem mercado no futebol europeu aí, tá bom? Aí o que acontece? Quando eu falei pra vocês que ele não ganhou chance, ele jogou só um jogo, que foi aquele jogo lá da estreia do Paulistão, né? Que foi 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na estreia do Paulistão. Ó. Pelo time principal, tá? Ele só entrou em campo uma vez nessa temporada de 2025, uma vez. Ele jogou 30 minutos, tá? No empate sem gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia do Paulistão, no dia 20 de janeiro, tá? Quando parte do grupo do São Paulo estava nos Estados Unidos, tá? Aí, né, alguns jogadores voltaram dos Estados Unidos, né? E alguns jogadores da Copinha, né, irmão, misturaram lá e fizeram esse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só foi assim para ele jogar, né? Porque chance mesmo depois o Zubeldia não deu nenhuma aí pro Negrutti. Então, cara, vamos aguardar aí. A gente já temos já informações sobre isso, né? Que a dupla de volantes do São Paulo vai ser o Alisson como primeiro volante e o Marcos Antônio como segundo nessa retomada de Brasileirão, né? E de começo de trabalho do Crespo. Essa é a dupla de volantes, né? O Arnaldo Ribeiro trouxe essa informação e o André Hernan também. Marcos Antônio e Alisson são os volantes. Aí o que acontece? O Pablo Maia vira reserva
E tem também o Bobadilla, né? Que ele não tem esses 4 volantes na frente do Negruti, né? E ele aí é uma quinta opção. Isso sem o Luiz Gustavo, né? Porque se o Luiz Gustavo voltar, ele vai mais pro fim da fila ainda, né? Então vamos aguardar aí. Assim, acho que o Crespo pode dar uma chance aqui ou outra, mas não sei se ele vai ter uma sequência de jogos aí não, tá, cara? Jogos importantes de Brasileirão, né? Por mais que alguns jogadores devem ganhar oportunidade, né? Pra ele ver no campo, não sei se vai ser o suficiente, né, cara? Pro cara ganhar uma sequência, irmão. É aquele negócio. Tem 15 minutinhos no jogo, 20 minutos e outro, mas abraçar a oportunidade e fazer o melhor pra quem sabe ganhar outras oportunidades de outros jogos. Entendeu? Uma sequência de jogos, não acredito que ele vai ganhar, não. Entendeu? Não acredito muito nisso aí, não, né? Ontem, infelizmente, o time sub-20 do São Paulo acabou perdendo pro Palmeiras, né, cara? Era um jogo importantíssimo pro São Paulo vencer, visando a classificação pro mata-mata do Brasileiro Sub-20. Era um jogo super importante, um clássico, né, visando essa classificação. Foi por isso que o Rian, o Luca e o Henrique Carmo, né, que são já do time principal, desceram aí para esse jogo de ontem, mas acabou que não foi o suficiente para o São Paulo conseguir a vitória. Né? Tem que ter alguns jogos ainda, tem que ver, fazer conta, matemática aí, mas São Paulo tá praticamente eliminado aí. Foi 3-2 o jogo, tá? O São Paulo tomou 2-0, né, cara? E tomou 2 gols ali em sequência. E aí a gente teve aí o golaço absurdo, espetacular do Rian Francisco. O moleque realmente, ele é muito diferente, né, cara? Tu vê que quando ele recebe a bola, quando ele pega na bola, tu vê como o moleque é diferente. Fez um gol espetacular ontem de fora da área. E o que acontece? Ontem, né, antes do golaço que ele fez, acho que foi no primeiro tempo, ele já tinha dado uma finalização no travessão no primeiro tempo, que quase que ele já tinha feito um golaço parecido antes, né? Aí na segunda tentativa, ele fez aquele baita golaço. Aí, pô, teve outro lance também, né, que teve um cruzamento na área, porque ele tira do zagueiro, pô, espetacular o jeito que ele tira, né, ali o zagueiro e finaliza o goleiro da frente. Cara, ele é muito, muito bom, tá, cara? A qualidade, o refino técnico dele pra dominar, pra ajeitar, pra se posicionar, a finalização dele é um negócio, assim, impressionante aí. Tomara que ele fique um bom tempo no São Paulo. É difícil imaginar dele ficar um bom tempo no São Paulo, porque se o Crespo dá mais chance pra ele e ele se destacar, né, cara, é óbvio que questão de ter pra ele ser vendido, mas o moleque, ele é muito diferente, ele é muito especial, né, a gente viu isso aí mais uma vez aí ontem, tá? Aí tinha muita gente já reclamando, pô, já botaram os moleques pra baixo de novo. Cara, o Rian, ele já tava jogando alguns jogos nesse período aí de férias que os jogadores estavam, né, antes da reapresentação. O Rian já tinha jogado alguns jogos no time da base, no time sub-20. Ele jogou alguns jogos. O próprio Matheus Alves, que já foi embora pro CSK, tinha jogado jogo também do sub-20, né? Aí, então, é natural os jogadores descerem para jogar algum jogo, porque ele tá tendo jogo agora. O Escola volta a jogar dia 12. E, né, pra quem tá desesperado, meu Deus, já botou o Rian de novo pra base. O cara só foi jogar esse jogo, entendeu? Já vai voltar pro time principal de novo. Tanto que hoje tem treino, né, já nos últimos treinos, os últimos preparativos do Crespo para o jogo contra o Flamengo, né? E todo mundo aí, né? Todo mundo que eu falo, os 3 que tiveram do jogo de ontem contra o Palmeiras, já vão se reapresentar aí, né, cara, pro jogo contra o Flamengo. Informação do GE. Rian Francisco, Luca e Henrique Carmo já retornam para os trabalhos no CT da Barra Funda hoje, tá? Nesta quinta-feira aí, tá? Então não precisa ficar desesperado, meu Deus, botou os moleques pra baixo de novo, o Rian não vai jogar, não tem nada disso, cara, é natural. É até normal que depois, mais pra frente aí, quem sabe, o Rian também desce de novo pra fazer alguns jogos à base, né? Então essas coisas acontecem, subir, descer, essas coisas são normal, tá? Os moleques jogaram ontem, hoje já se apresentam, já se preparando pro jogo contra o Flamengo. O Rian vai estar no banco no jogo contra o Flamengo, né? O Rian vai estar, o Luca também deve estar, aí vamos aguardar, né? E agora a gente tem aí recuperação de vários jogadores, né? A gente já tem o Marcos Antônio de volta, Oscar, Ferreirinha, o Lucas, então acho que o Henrique nem no banco vai estar, o Henrique, né? Talvez nem o Luca, vamos ver, mas o Rian é certeza que vai estar. Aí tá entendendo todo mundo aí, né? Os 3 se representa aí já nesta quinta-feira, tá bom?